Olá a todos, eu sou o professor de matemática Domingos Anselmo, mentor do projeto Aproximar. Projeto Aproximar. O estudante e a matemática juntos. Vamos a mais uma atividade pensando em matemática. Bem, professor, professora, dentro da temática que nós estamos estudando na geometria euclidiana plana, nós temos um conceito que já foi verificado, na verdade é uma proposição, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo dá exatamente 180 graus, que você verifica dessa forma, tá certo? Você escreve aqui, né, a visão do transferidor, você vem aqui e monta, né? Monta é a coisa mais simples que você pode fazer para uma criança entender isso, e ela de fato entende, tá certo? Um garoto do quarto, quinto ano já consegue fazer, inclusive, resolver algumas equações básicas, utilizando essa forma de apresentar. E aí você vem e você precisa conceituar, preste bem atenção, você precisa conceituar uma coisa que vamos chamar de ângulo externo, tá certo? E como é que você vai conceituar ângulo externo? Você pega uma régua, como aqui, ó, suporte, ó, tá vendo? Você põe o triângulo em cima da régua, suporte, e você vem aqui, ó, e aproxima de um ângulo de fora. Esse ângulo aqui, ó, que está repousando também na régua e está tocando no triângulo, esse ângulo aqui é o que tu vai chamar de ângulo externo. Tudo bem? Então, com isso, você tem um ângulo externo. Tá ok? Se você tivesse começado por aqui, ó, por exemplo, então como é que nós faríamos? Eu faria assim, ó. Aqui nós teríamos o ângulo externo, ó, tá ok? Assim, ó, o ângulo externo. Agora, como eu estou girando no sentido contrário ao relógio, então a reta suporte agora vem para cá, ó. Então, bem aqui assim, ó, você tem o ângulo externo, ó. E nesse sentido ainda, ó, bem aqui assim, você teria o ângulo quem? Externo. Então, todo triângulo, ele tem 3 ângulos externos. Tá certo? 3 ângulos externos. E é interessante porque você pode trabalhar isso com o cidadão, sem nenhum problema. Porque com a ajuda do transferidor, ele sabe dizer que esse ângulo somado a esse ângulo dá exatamente meia volta, que corresponde isso ao quê? A 180 graus. Então, uma atividade natural que esse garoto do quarto, quinto ano pode fazer com o transferidor, sem nenhum problema, utilizando o transferidor, sem nenhum problema, tá certo? É pegar esse ângulo e esse ângulo. E ele pode juntar os 3. Tá certo? Junta os 3 ângulos. É lúdico. Não é jogo. E aí ele conclui o quê? Que quando você junta os 3, dá uma volta completa. E uma volta completa é 2 meias voltas. Se esse daqui é 180... então, uma volta completa é o dobro desse, que nesse caso é quanto? 360. Tudo bem? 360. Então, você observa que aqui, esse garoto está estudando geometria mesmo, de verdade. Ele não está fazendo só de conta. Aqui, na matemática, professor, professora, pais, secretários, amantes, pessoas que queiram ajudar as crianças de verdade. Então, isso daqui é o que nós chamamos de um teorema, que a soma dos ângulos externos a um triângulo dá exatamente 360 graus. Então, você consegue verificar que você verifica isso de maneira muito natural. Muito natural. Tudo bem? Bem, eu vou trabalhar agora, para você ver, professor, eu vou trabalhar somente com esse ângulo aqui externo. E aí, naturalmente, surge uma outra proposição que nós podemos fazer as contas matematicamente, causando trauma em A, B e C. Mas aqui, de maneira lúdica, sai beleza. Observe. Esse ângulo, ele é adjacente a esse ângulo.
Por incrível que pareça, isso é conteúdo das crianças do 4º, 5º ano. Ângulos adjacentes. Tudo bem? Ângulos adjacentes. Compartilho aqui, ó. Tá certo? Esse mesmo lado. Então são chamados de ângulos adjacentes. Então o que acontece? Quando você pega esse ângulo e junta com esse ângulo, que também é assunto das crianças do 4º, 5º ano, essa soma aqui dá exatamente quanto? 180, e é visível utilizando o transferidor. Tá certo? É visível isso. Beleza? Então, aqui você pode propor atividade, você pode escrever e ele pode fazer essa conta sem nenhum problema. Mas o mais interessante não é isso. É que esse ângulo aqui, e aí é um novo teorema, e aí eu digo para você que é muito simples falar de geometria, que nesse novo teorema diz o seguinte, que esse ângulo externo aqui é a soma desse mais esse. E aí você se pergunta, como que eu posso verificar que é a soma, que esse ângulo é a soma desse mais esse? Simples. Você pega o vermelho e você pega o azul. E você vem aqui, ó, e sobrepõe. Vem aqui certinho, ó, e sobrepõe, ó. Sobrepõe aqui. E tu pega o azul, ó, e sobrepõe. E aí, de fato, você verifica isso, certo? Que quando você toma esse azul e soma com esse vermelho, dá exatamente esse ângulo aqui, que é o ângulo externo ao ângulo preto. Tudo bem? E aí você conclui. Veja bem, nós não estamos demonstrando, nós estamos apresentando. Apresentando. Então, qual é a conclusão, qual é a proposição aqui em questão? A proposição aqui é a seguinte. Deixa eu arrumar aqui de volta. E aí, todas as ideias estão aqui na ludicidade. Observe bem que eu não trabalho com jogo. Eu trabalho com lúdico. É totalmente diferente. Então, o que acontece aqui? Veja bem, qual é a proposição? Que esse ângulo externo é a soma desse mais esse. E é verdade. E por que que é verdade? Preste bem atenção. Olhe para cá. Olhe para cá. Esse ângulo somado a esse dá 180. Esses três aqui, ó, dá 180. Só que esse ângulo é esse, não é verdade? Ó, esse ângulo aqui é 180. Esses três aqui dá 180. Só que esse é igual, é congruente a esse, ó. Tudo bem? Ó. Ou seja, o que sobra, os dois que sobram, só pode ser esse daqui, ó. Então, a soma desse mais esse tem que dar quanto? Esse ângulo externo. Tudo bem? E aí você tem a proposição. Observe bem que você trabalha uma proposição em geometria euclidiana plana, um teorema, sem precisar, veja bem, causar trauma em ninguém. Literalmente em ninguém. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. Ou seja, esse ângulo externo é a junção desse mais esse. E aí você tem exatamente quem? Esse ângulo externo. Que se você vier aqui e colocar bem aqui assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. De fato, é o ângulo externo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como tinha que ser. Tá certo? Esse ângulo aqui é o ângulo quem? Externo. Tudo bem? Beleza? Então a proposição está apresentada. Uma proposição mais simples, obviamente, é que esse ângulo externo ele é maior do que esse e é maior do que esse. E é verdade, né? Porque ele é a soma dos dois. Se eu tirar qualquer um deles daqui, esse aqui é maior do que esse e esse é maior do que esse. Tá certo? Funciona sem nenhum problema. Tudo bem? Então isso é geometria. De uma maneira prazerosa, de uma maneira inteligente, onde esse garoto, né, ele consegue entender as coisas. Tudo bem? E é assim que funciona. E é assim que eu gostaria, professor ou professora, que o senhor falasse para as suas crianças. Tudo bem?